Então, o capítulo de hoje é o 29, a visão de Francisco. Então, o capítulo anterior, que era em serviço, né? Vocês lembram que o André Luiz tinha começado a trabalhar, então, né? Lá no nosso lar, inclusive estava passeando ali junto com o Tobias, com a Narcisa, e foi quando eles viram a necessidade de que entraria mais ainda durante a noite, né? Todo o trabalho, e o André Luiz se coloca à disposição e super reconhecido, inclusive, por tudo que estava acontecendo ali com ele. Então eles já estão no turno da noite ali, né? Que já acabou o expediente do André Luiz e ele está acompanhando. Na verdade, na última lição também, ele conversou um pouco com a Narcisa, né? Que é essa senhorinha super boa, e a gente conheceu um pouco da história dela também, que ela está ali cumprindo a uma exigência que a própria ministra veneranda fez para ela, porque ela tem projetos, ela tem algumas coisas ainda como intenção ainda de progresso, com uma série de pessoas amadas, mas que para que ela pudesse equilibrar os próprios sentimentos ou chegar num nível que pudesse ser útil, né, e merecedor também, a ministra pediu para que ela trabalhasse 10 anos ali naquele local. E já fazia uns 6 anos e meio que ela estava trabalhando. Então isso faz a gente pensar muito, né, no como acontecem as coisas. A gente acha que é tudo num passe de mágica, pelo simples fato de eu compreender alguma coisa, que pronto, já aconteceu. Mas não, a compreensão vem muito antes da transformação de sentimento, né? Então, agora a gente está compreendendo uma série de coisas, mas é colocar o dia a dia agora em prática, né? E está aberto às oportunidades, às lições da vida, é que vão fazendo com que aos poucos a gente vá transformando, se transformando. E aí então segue agora nesse capítulo o André Luiz ainda ali trabalhando dentro das câmaras de retificação. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Então ele ainda estava lá com ela estava ajudando, né, um dos doentes, e o André Luiz foi chamado a um aparelho de comunicações urbanas. Olha isso, né? Que interessante. Era a senhora Laura, que pedia notícias. De fato, esquecera-me avisar sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Olha que interessante, né? Porque realmente ele saiu da casa da senhora Laura para trabalhar o dia todo e ele iria voltar para dormir lá. E olha isso, né? Ela ligou para pedir informação, o que estava acontecendo, que ele não tinha voltado ainda. Então a gente às vezes acha que no mundo espiritual, espírito sabe de tudo, né? É pelo simples fato já de sintonia de pensamento, mas isso a gente sabe que é uma realidade só nos planos mais evoluídos. Aqui não, a senhora Laura precisou fazer uma ligação no local onde ele estava trabalhando para saber sobre tudo o que aconteceu. E olha como o André Luiz estava tão absorvido com tudo o que estava acontecendo que se esqueceu realmente de falar para ela que ela iria continuar, que ele iria continuar a noite lá, né? Oi, Bruna, boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo Desculpa o jóia. atraso. Imagina, não tem problema. Nós acabamos de começar, viu, Bruna? Ai, Estamos falando aqui que o André Luiz estava seguindo na noite de trabalho dele e acabou se esquecendo de avisar a senhora Laura, né, que era a mãe do Lísias. E olha que uhum, fato interessante, ela liga no local onde ele trabalha. Então existe um aparelho de comunicações ali no mundo espiritual também, que é onde ela pediu notícias do André Luiz. E ele contou brevemente, né, tudo o que tinha acontecido. Então, através do fio, olha como eles descrevem, né? Através do fio. Na época, tudo bem. E pode ser que isso no mundo espiritual hoje seja diferente, do mesmo jeito como eu falei. Se aqui na Terra as coisas evoluem, no mundo espiritual a gente também tem visto que existe um progresso, existe uma evolução da aparelhagem. Então, se hoje na Terra
A questão de telefonia, de comunicação é tão diferente do que na década de 40, né, que quando foi escrito esse livro. Hoje, com certeza, também existem coisas bem diferentes. Mas o que foi relatado aqui é que o André Luiz falou de um aparelho que tinha um fio, inclusive. A progenitora de Lísias parecia exultar compartilhando meu justo contentamento. Quer dizer, ela estava feliz com a história que o André Luiz estava contando, né? O sucesso do dia de trabalho dele, inclusive com a decisão dele de continuar trabalhando à noite para ajudar o pessoal ali. E aí então, ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Então, aqui também, voltando só no assunto que eu falei da Narcisa, né? Olha como ela fala, né? O trabalho útil, né? Apaixone-se pelo trabalho e embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Quer dizer, o nosso progresso espiritual, ele depende principalmente do serviço, do trabalho, da ação, de utilidade ao outro. É o que acabamos de falar com relação à senhora a Narcisa, que ela está trabalhando para que aconteça o progresso espiritual que ela precisa para poder voltar e continuar o processo dela ali com aquelas pessoas amadas que ela iria reencarnar. Então, e ainda fala, lembre, porém, que essa casa também lhe pertence. Então, ela está feliz que ele está lá para trabalhar, vai seguir à noite, mas para que ele se lembrasse que a casa ali dela e do Lísias, de toda a família, está sempre à disposição dele. Na verdade, falando que era praticamente a casa dele também. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Então, olha isso, né? Ele se sentindo o quanto que ele era amado também ali, mesmo por pessoas que não eram diretamente da última família encarnada que ele teve. Então, aquelas palavras dela, da senhora Laura, foram de grande estímulo para que o André Luiz persistisse ali no trabalho que ele iria fazer, sabendo que tinha inclusive um local para ele poder voltar e sempre poder contar com esse local. E aí ele volta para Narcisa, né? Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Então agora vai descrever uma outra situação de um outro doente. Então, uma outra pessoa, um outro rapaz que a Narcisa estava tentando acalmar. E aí o André Luiz chegou e tentou ajudar ela, né? Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço. Acuda-me, por amor de Deus. Tenho medo, medo. E o olhar esgazeado dos que experimentam profunda sensação de pavor acentuava. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero, não quero. Então, olha, é a descrição de alguém que está desesperado, né? Que está pedindo, pelo amor de Deus, para Narcisa acudir ele, que está um monstro, algum monstro está atacando ele ali, né? Então, Mar... oi. Marcos, só para eu ter certeza, esses são já os novos espíritos que foram trazidos, né? Não. O André Luiz, ele prometeu ficar à noite para receber os que vão chegar depois da meia-noite. Você diz essa da Ah, caravana dos samaritanos? isso, não é ainda. Ainda Esses não. eles já estão. Ele Ah, tá vai bom. relatar mais para frente, Lela, nos capítulos mais para frente, inclusive a chegada deles. Ah, tá Então, bom. Então, ele esses ainda só está eles seguindo já no turno estavam. noturno, é. A gente imagina, vamos supor que se o turno é até umas 8 da noite, esses próximos capítulos até chegar a caravana vai ser das 8 até a meia-noite. É o período que É. ainda continua a enfermagem trabalhando com os doentes ali. Mas como Né, se eu perguntei porque como ele falou nome, Narcisa, eu falei, por isso que eu quis sim, me situar, porque eu já estava achando que eram os já novos. Tá tinham bom. chegado. Não, mas não, são esses já eram os doentes que já estavam lá. Tá. E então ele descreve isso, né, que esse irmão ali está desesperado, pedindo para que a Narcisa acudisse ele, que livrasse ele de um monstro.
Ele tem medo, não quer. E aí ela falando, né? Calma, Francisco, pedi à companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Então, eu acho que é a primeira vez, pelo menos nesse livro, né, que ele está relatando algo, porque, por exemplo, os outros que, há poucos relatos que tiveram, estava falando de vibrações, de influência, da pensamento da família, que estava interferindo ou não. Mas agora ele está falando de um monstro, né? Está falando de um outro ser que está ali, provavelmente acompanhando ele ou do lado dele, mas no mundo espiritual. Então imaginem, ou eles estão vendo também esse monstro, ou eles não estão vendo, porque pode ser de outra vibração, ou esse monstro talvez seja fruto da imaginação do próprio Francisco, que é o que ela está pedindo para ele. Porque até agora ela está falando, olha, a primeira resposta que ela dá para ele: você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Ela não está impedindo esse monstro de fazer alguma coisa com ele. Ela está trabalhando que ele vai conseguir se libertar de alguma coisa. E aí ela fala ainda: faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, nossa, e a gente sabe que tudo que é descrito nesse livro tem fundamento. Não são palavras jogadas, né, por acaso. São explicações que fazem muito sentido para nos auxiliar na compreensão. Então, e olha isso. Então, ele está passando por um quadro enfermiço mental. E olha o que a Narcisa fala: faça de conta que a sua mente é uma esponja. Então, absorve uma série de coisas. Mas que o que está sendo absorvido por essa esponja ali é vinagre. É algo ruim. É algo que causa um certo desconforto. É necessário expelir a substância azeda, ela ainda fala. Então, isso vale para tudo no nosso pensamento. Porque nós somos dominados por aquilo que a gente acolhe de pensamento, de ideia e uma série de coisas. Se o nosso pensamento é como uma esponja, essa esponja absorve o que nos induzem a pensar. Então, se a gente fica ouvindo muita coisa ruim, ou se a gente vai alimentando muito pensamento que não é digno, que é de baixa vibração, a gente embebe o nosso pensamento, a gente preenche o nosso pensamento com algo que toma tudo aquilo e que pode ser bom ou pode ser ruim. No caso, ele está totalmente transtornado e a Narcisa está comparando a esponja dele, ao pensamento dele, preenchido por uma substância azeda. E é necessário que ele bote isso para fora. Então, a gente vê em muitos livros do Chico, principalmente do Emmanuel, do André Luiz também, mas tem um livro que se chama Pensamento e Vida. Esse livro ele mostra o quanto que o nosso pensamento determina a nossa vida e o quanto que isso é de domínio nosso. Se a gente resolve alimentar pensamento ruim, nós vamos ter uma vida ruim. Se nós resolvemos expelir esses pensamentos ruins e procurar absorver bons pensamentos, a nossa vida se transfigura totalmente. Na verdade, nesse livro, no Pensamento e Vida, eles fazem a comparação, além da questão da esponja que a Narcisa aqui está fazendo, eles fazem a comparação de um espelho. A nossa mente é como se fosse um espelho a refletir aquilo que a gente mira o espelho. Se a gente mirar o espelho para baixo, se a gente voltar os nossos pensamentos, a nossa mente, para as zonas inferiores de vibração, nós vamos refletir o que está para baixo. Então a nossa cabeça, a nossa vibração, a nossa forma de encarar a vida vai ser negativa. Vai refletir tudo aquilo que está para onde o espelho está mirado.
E se a gente ajustar esse espelho para cima, é só uma questão de determinar para que lado eu quero direcionar essa fonte de captação. O espelho capta luz e reflete a luz. Então, se nós direcionarmos o espelho para baixo, ele vai captar essas luzes das sombras e vai refletir. Nós vamos refletir aquilo. Então, nós vamos ser um reflexo daquilo que a gente resolver sintonizar. E da mesma maneira, o que se a gente resolve sintonizar para o alto. Se nós direcionarmos, nós vamos captar a luz dessas fontes sublimes, dessas inspirações, dessas leituras, de tudo isso que a gente está vendo aqui, e a nossa vida começa a refletir aquilo. E a mesma coisa a comparação que ela fez com relação à esponja. A nossa mente é permeada de espaço e vai absorver aquilo que a gente definir. E no caso do Francisco, ela está preenchida com essa substância que ela diz como se fosse o vinagre. E aí ela fala: é necessário que você faça a força para expelir, mas eu vou te ajudar. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então aqui também é um negócio, é um trecho aqui da explicação desse capítulo, que facilita a gente entender muita coisa na nossa vida. Porque a gente, na vida, a gente resolve, em inúmeras situações, ajudar pessoas ou buscar ajuda para nós mesmos. Então, às vezes a gente está mal e busca ajuda, achando que toda a solução do meu problema vem de algo externo. Vem de um psicólogo, vem de um conselho amigo, vem de um passe que eu vou tomar numa casa espírita, vem da hóstia que eu vou tomar na igreja, ou da confissão que eu vou fazer para o padre e eu pedir para que Deus resolva os meus problemas. A gente sempre acha que quase que toda a solução está nas mãos de outra pessoa, ou de Deus, ou seja lá do que for. E aqui a Narcisa está deixando claro algo que é a mais pura realidade para a vida de todos nós. Então, o trabalho mais intenso depende de nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio que determina o que a gente quer da nossa vida. Nós temos os recursos, nós temos as oportunidades. Mas o que a gente faz dessas oportunidades cabe a nós. Até por isso que diz, inclusive no livro Céu e o Inferno, e acho que em algum outro livro do Allan Kardec também fala, Deus, de certa forma, dá tudo o que a gente precisa, mas ele também dá para nós a opção, né? Na verdade, a determinação do mérito dessa conquista fazer parte de nós também, e não exclusivamente dele. Então, não cabe só a Deus, cabe a nós, o principal esforço. E isso também vale porque às vezes, você ia falar alguma coisa, Lela? Eu só me lembrei de uma frase que eu vi essa semana que eu queria dividir, que eu achei muito bacana, que fala: para que a lagarta vire borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa da paciência e da fé que o processo vai levá-la lá. Sim. É o processo, é muito isso que você tem falado. Né? É paciência e fé mesmo, né? Confiança, mas sem precipitação e, na verdade, fazendo a parte dela. Mas o que eu fico pensando com relação a essa frase, não só em relação a gente, mas quantas vezes a gente quer ajudar alguém achando que nós somos capazes de transformar a vida da pessoa. A gente pode ajudar, a gente pode dar uma série de apoio, um conselho, tudo o que está ao nosso alcance. Mas a parte mais importante e determinante da transformação depende da pessoa. E se a pessoa não estiver pronta para fazer esse movimento, nós temos que ter paciência. Né? A paciência da lagarta também, né? De esperar o momento da pessoa também. Né? Então, eu acho que isso aqui já é um aprendizado muito grande desse capítulo. Né? Mas a Narcisa aqui está tentando ajudar o Francisco e explicando que depende da parte dele. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem,
Ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Então ele tinha vontade, mas ele estava ainda dominado por essa questão desse monstro ainda, que estava voltando o tempo todo, né, ali com ele e atormentando ele. E aí a Narcisa fala: Estou vendo o Francisco, respondia ela, acordado. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro. Então, olha isso, né? Olha como os detalhes são pequenos, mas a gente consegue ir montando o quebra-cabeça, até porque depois, no próprio capítulo, vocês vão entender melhor com o que eles estão lidando. Mas olha como a nossa mente domina tudo, né? Ela fala que está vendo o monstro, mas ao mesmo tempo fala que é ele quem tem que expulsar o monstro. E olha o que ela fala como recomendação para que isso aconteça. Esqueça o monstro. Confie em Jesus e esqueça o monstro. Porque se você lembra dele, ele volta. Se você esquece, se você domina seu pensamento e ocupa com outras coisas, confiando em Jesus, o monstro não aparece mais. Então confie em Jesus e esqueça o monstro. Dizia a irmã dos infelizes piedosamente: Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então ela resolveu dar um passe nele. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Então, o passe, de certa forma, conseguiu focar também o pensamento dele que estava acontecendo um auxílio direto, além de estar, com certeza. Ela estava passando fluido, ela estava colocando uma série de compostos, né, magnéticos e fluídicos nele que estava totalmente desequilibrado. Mas a gente entende também que o momento de um passe, de uma oração, faz com que essa mente que estava focada em algo que estava dominando a mente dele pudesse mudar o foco e aí conseguir. É como eu falei, o espelho estava focado para baixo e na oração a gente muda. De certa forma, você ocupa a mente com algo que vem de outra fonte, vem do alto mesmo, né? E aí, então, ele se sentiu melhor, realmente. Então, terminou a operação magnética e ele falou: Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem contra o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Então, André Luiz falando que ele vendo ela tratar do doente, o próprio André Luiz já estava contagiado por essa vibração. Até ele ficou magnetizado por todo aquele trabalho, né, de tratamento. É o que ele fala, né? Tanto o bem como o mal, ele estabelece um contágio. É a questão do pensamento também, né? Se nós passamos pensamentos ruins, se nós não cuidamos daquilo que nós falamos, observamos ou comentamos com as pessoas, nós, se for algo prejudicial, se for algo menos digno, a gente vai contagiar uma pessoa que seja menos vigilante. Ela vai absorver aquilo. E da mesma maneira que o bem, se nós resolvermos, quando a gente ouve alguém, por exemplo, falar mal de alguém, e a gente já tem uma certa consciência disso. E eu domino o meu pensamento. Não, tá vindo essa informação, mas eu não vou absorver isso. Eu vou pegar do alto. E aí eu passo para aquela pessoa, respondo de maneira a contemporizar, a procurar alguma característica boa que a pessoa está falando mal. Todo mundo tem o lado bom, o lado ruim. Se você começa a focar o lado bom, você consegue contagiar até aquela pessoa que estava te passando algo de ruim. Então, como o pensamento ou a indução do pensamento,
ela é algo que segue um fluxo que muitas vezes nós não percebemos, mas a gente vai envolvido com aquilo, tanto para o mal quanto para o bem. E aí ela conseguiu acalmar o Francisco, né? Conseguiu controlar aquela enfermidade mental que ele estava envolvido. E aí o André Luiz estava extremamente curioso, né, e ao mesmo tempo aprendendo. E aí a Narcisa observou isso, né? Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Então ela viu que ele se interessou e ela começou a querer passar. O que estava nos bastidores daquilo que aconteceu, né? E aí o André Luiz, quando ela chegou ali, vendo que ela estava receptiva a ajudar ele a entender melhor, ele já pergunta: a quem se refere o doente? E indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Então é aquilo que eu falei no começo, né? Ele está falando de um monstro que o André Luiz não estava vendo. Então, ou aquele monstro realmente existia e o André Luiz não conseguia ver, né, por uma vibração diferente, ou aquele monstro não estava ali, não existia e talvez fosse fruto da mente, né, do pensamento daquela pessoa. E é o que o André Luiz está questionando, porque ele estava falando de alguém e eu não estou vendo ninguém. De quem que ele estava falando, né? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Então, olha isso. Vocês conseguem imaginar que já é uma situação até totalmente diferente de tudo que até eu supus, né? Não é nem fruto da própria imaginação, não é nem um espírito de outra vibração que está ali e a gente não está vendo, ou o André Luiz não estava vendo, mas ela está falando que o monstro que atormenta ele é o próprio cadáver dele. Ele desencarnou, o corpo dele ficou para trás, ele seguiu e é aquilo que está atormentando ele. O corpo já inerte, né, sem vida, é o cadáver dele quem está dominando o pensamento que agora ele está se julgando totalmente perseguido por um monstro, que ele não se reconhece, né? Não reconhece que faz parte dele aquilo. E aí o André Luiz, espantado, né? Como nós aqui estamos imaginando tudo isso que está sendo dito. Que me diz, tornei espantado. E aí a Narcisa explica. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Então, tem uma série de fatores aqui que contribuem para a gente entender. Primeiro, ele era uma pessoa materialista, extremamente apegada à aparência física dele. Então, ele se admirava ou se cuidava, valorizava demais o corpo, achava que a essência dele estava naquilo. E vocês entendem que isso não é muito diferente do que a maioria de nós vive? A maioria de nós ainda acha, se apega ao que a gente vê no espelho como sendo a gente. Então, isso não é algo muito distante. Mas ele, talvez, de maneira excessiva. Então, tudo bem, talvez a gente não seja tão fissurado assim ou apegado à nossa imagem do corpo como sendo a nossa essência. Mas no caso, ele era excessivamente apegado ao corpo físico. E outro detalhe, o desencarne dele foi por conta de um desastre. O que um desastre faz? Na maioria das vezes, quando uma pessoa morre por conta de um acidente, um desastre, a separação do espírito do corpo é brusca. Não dá tempo de você assimilar ou de pensar na ideia que você vai desencarnar. Então, isso é o que acontece com muitas doenças. Quando alguém adoece ou quando alguém fica velho, a gente já começa a passar pela cabeça que um dia aquilo tá, ou que esse momento de passar para uma outra vida, talvez
esteja próximo, ou talvez você cogite da hipótese. Então, para a gente entender até o porquê que algumas doenças, que a gente às vezes acha que é sofrimento, que é injustiça, que não tem porquê a pessoa sofrer tanto assim, e nós não sabemos o quanto que isso muitas vezes prepara um espírito para entender essa transição que ele vai passar. E a gente sabe que isso acontece não só com quem vai desencarnar, a própria família. Muitas vezes, quando no começo de uma doença diagnosticada, uma doença ruim, um câncer, ou uma doença que a gente saiba, uma degeneração nervosa, né? A gente sabe que vai partir para uma fase ruim, né, da pessoa e depois o desencarne ou não. Pode ser que a doença cure. A gente sabe que hoje em dia, inclusive, muitas coisas são curáveis que antes não eram. Mas eu estou querendo que a gente pense no seguinte: quantas famílias que não são envolvidas com esse mesmo tipo de situação e que no começo se revoltam com Deus e no fim estão pedindo a Deus que leve. Porque entendem que aquilo que está acontecendo com aquela pessoa não é o que a gente gostaria que a pessoa vivesse para sempre ou por muito tempo. Então, existe um preparo que acontece em determinadas situações e que, infelizmente, num caso como esse, de um desastre, não acontece. Então, o espírito não tem tempo de pensar. Ele não passa pela cabeça que ele tenha desencarnado em muitas das ocasiões. Ele, pum! Quantos filmes a gente não conhece que descreve, né, situações como essa? De um espírito, de um ser que está vivendo, achando que está vivendo, porque a vida continua, né? Mas que teve um acidente e não percebeu que na hora do acidente o corpo ficou para trás. E ela segue viva do lado de lá e tenta conversar com as pessoas, e as pessoas não respondem da mesma maneira, parece tudo que como um sonho ou como um pesadelo. E é exatamente o que aconteceu aqui. E no caso dele, ainda o desastre que causou o desencarne foi oriundo da imprudência dele mesmo. Então, a responsabilidade, a culpa ainda é maior. Não era algo que talvez estivesse planejado como uma necessidade de resgate e tudo mais. Ele provocou isso por uma imprudência. Então, e aí ela segue ainda falando: esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar à situação diversa. Então, no caso dele, ele desencarnou e ele seguiu tudo o que aconteceu com o corpo, talvez ficou ali perto, então mostrando para a gente que não é regra. Alguns se afastam do corpo, outros se apegam ao corpo. Ele, no caso, era muito apegado. Então ele ficou ali e, inclusive, acompanhou o próprio enterro. E depois de enterrado, ele ficou ali junto dos despojos do seu próprio cadáver, sem se conformar à situação diversa. Então ele não conseguia perceber, ele não conseguia atinar a ideia que ele pudesse ter morrido. Queria firmemente levantar o corpo hirto. Imaginem essa cena, um espírito que está tentando fazer o corpo levantar. Acorda, sai daí. Que tipo de pensamento, né, de enfermidade de pensamento que a gente é envolvido numa situação como essa, a ponto de não perceber que realmente aquilo é uma morte, é um desencarne. E não é uma questão de botar força e levantar o corpo. E ele ainda seguiu por muito tempo ali do lado. Tal o império da ilusão em que vivera, e neste triste esforço gastou muito tempo. Então ele ficou muito tempo ali ao lado do corpo, tentando, em vão, fazer com que ele seguisse, né, a vida que ele acreditava ainda ter. A possibilidade, né, de continuar tendo. Ô, Marco, Oi. eu fiquei imaginando pessoas que não acreditam, né? Hum? Que existe a continuidade, pessoas que acham que no momento que você morre, enfim, diferentes crenças. Eu acho que numa situação, principalmente numa situação dessa, onde a morte é abrupta, né? Que É. não acontece de uma hora para outra,
fico imaginando como é exatamente esse momento, né? Porque se ele continuou, como assim ele está Para ele, ele morto? não Se ele, morreu, né? né? Porque se para ele, não sei se é o caso dele especificamente, mas se na crença, na forma como ele pensava, na morte acabava e não acabou, o que aconteceu? É por Então, isso que ele não porque consegue tanta acreditar. gente. É por isso que ele não consegue nem pensar nessa possibilidade, né? É, é, E eu exato. acho, Lela, que é exatamente o que está descrevendo. Uma situação como essa. Ele não acreditava no que tinha. Depois ele focava, a vida dele era envolvida aquela vida carnal Sim, e fixou-se naquilo, né? sim. E olha aqui, ó, e ele ainda fala, ó, amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Quer dizer, ele era totalmente prisioneiro realmente dessa forma pensamento dele. Ele não conseguia nem, olha como isso, acumular nem alguns átomos de desapego às sensações físicas. Então ele era uma pessoa integralmente sensações físicas, integralmente materialista. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. É exatamente isso que você falou, Léo. Ele não acreditava que existia uma vida eterna. Ele acreditava que ele era o corpo dele. Então, o espírito dele que seguiu vivendo, para ele ainda fazia parte daquela vida encarnada. Ele não conseguiu entender que ele tinha morrido. E aí, qual é o resultado disso? Depois de muito tempo ali ao lado do corpo, né? Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos, que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Então ele começou a acompanhar os vermes comendo o próprio corpo. E aí ele foi tomado de um horror. Então aquela cena repugnante, né? Fez com que ele, com medo ou com uma ojeriza, né, com relação ao que estava acontecendo, aí ele se afasta, porque aí o corpo começa a se deteriorar. Até então, enquanto o corpo tinha uma certa aparência igual a que ele estava acostumado, ele ainda conseguia ficar ali do lado. Mas a partir do momento que o corpo começou a entrar em decomposição, ele não conseguiu mais ficar ali. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Eu não sei se vocês aqui conseguem também perceber algo que a gente já falou várias vezes no, no livro Nosso Lar e também nos Mensageiros. Porque se a gente imaginar, ele é uma pessoa que não tem muitas condições de estar ali no nosso lar, né? É claro que também a gente sabe que nesses capítulos as coisas são resumidas, são abreviadas. Então não é todo esse salto que aconteceu. Mas é que ele era uma pessoa extremamente materialista, ainda está padecendo de uma série de incompreensões. E o que ele está fazendo ali? Por que ele não está nas zonas do umbral ali, por exemplo, como a gente está vendo no Mensageiros? Ao redor de almas totalmente dementadas, ainda sem condições de serem acolhidas no nosso lar ou num posto de socorro como ali do Campo da Paz, né? no Mensageiros. Por que ele está ali? É o mesmo caso do André Luiz. É o mesmo caso de inúmeros. Existe a intercessão dos seres que nos amam e que têm algum mérito e que também enxergam um certo potencial dependendo da maneira em que eles forem tratados. Então, ele vagou por muito tempo ali no umbral. Nós não sabemos também quanto tempo, não fala ali. Pode ser que ele tenha passado uns 10 anos, pode ser. Mas o fato é que os pais dele na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Então,
por intermédio, né, do que os pais têm de condições de já solicitar algo, eles conseguiram a internação do Francisco, né, ali nas zonas inferiores do nosso lar, que é as câmaras de retificação. Mas o fato é que ele está lá, está sendo cuidado, está com a atenção direta da Narcisa. Oi, Lela? Mas os pais estão encarnados? Não. Ah, Os ok. pais que foram na Terra possuem aqui grandes Ah, tá. créditos espirituais. Então, Ok. os que lhe foi. Ó, mas para ser sincero também, Lela, não está especificando aqui se eles já desencarnaram ou não. Porque se ele morreu de um acidente, né? E pode ser que os pais ainda estejam na Terra. Mas é que aqui fala assim, A ó. minha pergunta ia ser: pessoas que estão ainda na Terra podem ter influência? Essa seria a minha pergunta, né? Eu acho que sim. Seria- Eu acho que Entendi. sim, porque o merecimento está vinculado ao espírito, independente de onde ele esteja. Então, até Uhum. porque o espírito que está na Terra, ele não está na Terra pela primeira vez. Ele é um espírito multimilenar, que foi Sim. voltou e às vezes está lá agora. Mas, dependendo do grau de evolução desse espírito, a gente sabe que durante as noites, esses espíritos estão desdobrados, trabalhando no plano espiritual, com uma consciência diferente do que quando voltam para o corpo. Porque o nosso cérebro, ele é um órgão limitante das realidades que a gente conhece no mundo espiritual, mesmo no nosso período encarnado. Por isso que a gente não lembra quase que nada durante a noite, do que aconteceu durante a noite. Os nossos sonhos, se a gente tiver lembrança disso, às vezes a gente vê que um sonho enorme acontece no período de uns minutos. Às vezes a gente acorda durante a noite, dorme um pouquinho e acorda lembrando de um monte de coisa que aconteceu. Aquilo é um fragmento tão pequenininho da nossa noite e todo o resto, aquele sono mais profundo, o espírito pode ter realmente ido em zonas de extremo esclarecimento, mas a hora que voltam para o corpo, voltam enxugado de toda a questão da memória por uma razão, existe razão para isso. Senão a gente não conseguiria levar a vida aqui na Terra focado na nossa nova experiência. A gente estaria o tempo inteiro confundido, né? São poucos os espíritos que têm concessão para poder lembrar ou ter consciência do que eles são no mundo espiritual e aqui. Mas o fato é que a gente fugiu um pouco, mas eu acho que valia a pena entrar nesse detalhe. Mas é que eu acho aqui que os pais já estão desencarnados e intercediram por ele porque estão ali na colônia também. Mas eu acho que não é impossível eles estarem encarnados e intercederem por ele mesmo ainda estando encarnados, por esse motivo aí que eu falei. Ó, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais. Aqui foram pais na terra. Mas é porque pode ser que ele já deixou, né, de viver ali e os pais continuam lá. Não está claro. Não dá para a gente afirmar. E aí, olha, falando mais uma vez, contando um pouco da história dele. Trouxeram-no os samaritanos, quase à força. Quer dizer, o mesmo grupo que está lá no umbral de novo, recolhendo uma série de novos espíritos que estão em condições de serem levados, o mesmo grupo que foi quem trouxe o Francisco, quase à força, porque ele realmente não tinha vontade plena, ele tinha uma breve predisposição, talvez, mas todo o mérito dele estar ali vinha dos pais. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Então, olha, eles sabem que o caso dele é tão grave que ele está longe de poder ter alta ali das câmaras de retificação. Ele tem um período muito grande ali de tratamento ainda de cuidados daqueles enfermeiros, daqueles irmãos ali. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. Olha lá, Lela. Aqui agora está claro, certo? Sim, sim. Tá claro. Então, Obrigada. mas eu acho que vale a nossa reflexão. Mas no Sim, caso, sim, sim. ele está desencarnado, mas ele nem mora no nosso lar. Ele está em uma missão
arriscada, longe do nosso lar. E aí o André Luiz pergunta: e ele vem visitar o doente? Porque nada mais justo de se imaginar, né? Se eles são os pais queridos, estão todos no mundo espiritual, e ele está ali sendo cuidado pela Narcisa, uma pessoa, por que ele não poderia estar diretamente sendo cuidado por esse pai e essa mãe, como muitos casos que nós vimos, né? Mas, e ele pergunta, não só a questão de estar direto, mas assim, ele não vem visitar? E aí a Narcisa responde, já veio 2 vezes. E experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Então imagina, né? O sofrimento de um pai vendo um filho numa situação como essa, já depois de desencarnado, vendo que está ainda muito longe de conseguir algum tipo de melhora. E é o que a Narcisa falou, ela mesma ficou extremamente comovida de ver a situação, né, do pai ali visitando o filho naquelas condições. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Olha o grau de demência, né, que chega. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O progenitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Olha isso. O pai dele já é um espírito que parece superior à condição humana, quer dizer, é um espírito de níveis que já destoam da forma humana. Já é um espírito que provavelmente até uma certa desmaterialização do próprio perispírito já pode ter. E enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Então ele foi ali acompanhado de um dos ministros e ele é um ser bem diferenciado. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Ó, o que nós estamos lendo aqui me faz pensar outra coisa também. Imaginem que um ser de luz desse, que criou um filho na Terra, e às vezes a gente pensa, o filho foi extremamente materialista ou preocupado demais com o corpo, é culpa dos pais, né? Num caso desse, muito provavelmente o pai, um ser de luz como esse, deu o que era possível. Agora, não existe milagre. Cada alma, ela está no estágio que é possível. E ela dá os saltos ou dá o passo, né, a velocidade do passo, conforme o que ela é capaz. Então, fica muito claro num caso como desse do Francisco. O pai está extremamente evoluído. Aliás, a mãe do André Luiz e o André Luiz a mesma coisa, né? Mas ficando muito claro que os pais fazem o que podem, mas nem sempre eles são responsáveis por todas as decisões dos filhos. Tudo que o filho resolve fazer é de competência do seu livre-arbítrio e não exclusivamente da responsabilidade da educação dos pais, né? E aí então segue, ainda falando dessa cena, né, do pai visitando ele. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu que lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Vocês conseguem imaginar o que é essa cena? Ele é um ser extremamente de luz, acompanhado por um ministro também mais evoluído. Na frente do ministro, ele mostrando que ele realmente era de esferas diferentes já da forma humana, mas a hora que se vê sozinho com o filho, pede perdão a Narcisa pela postura, o gesto mais humano que ele ia ter naquele momento. Ele se ajoelhou na frente do filho, tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face chorando copiosamente. Então, ele, um espírito evoluído, também desapegado de uma série de coisas, sofrendo dentro dos padrões dele, é claro, né? Mas olha como fala, chorando copiosamente por ver um filho
que foi um ser que ele desenvolveu uma afetividade muito grande por ter tido essa incumbência como pai dele naquela encarnação, sofrendo por ver aquele ser naquela situação. E olha o que a Narcisa fala, né? Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Então até a Narcisa chorou numa cena como aquela, saiu e deixou eles sozinhos. E aí ela fala, não sei o que se passou em seguida, entre ambos. Ela deixou eles realmente à vontade ali, né? Mas notei que Francisco, desde este dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises, que são agora cada vez mais espaçadas. Então, como também aqui, né, mais uma vez, vai fechando uma série de conclusões para a gente, né? A solução dos nossos problemas não está no externo, está principalmente na nossa determinação e nossa vontade. Mas a força externa dos seres que nos amam é vital para que aconteçam certas grandes transformações. Então, ó, deste dia em diante, ela notou que o Francisco tinha melhorado consideravelmente. Naquele momento em que o pai se ajoelhara e passava fluidos vitais dele para o filho. Então, não curou o filho, mas deu uma certa condição, porque a demência total, né, daquele ser passou a ser espaçada, não total, de maneira esporádica agora acontecer. E aí, olha o André Luiz, né, ouvindo aquilo, falar: como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pôde, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Então ele entendeu, né, mais ou menos o que estava acontecendo, mas ainda não estava entendendo como que o cadáver, né, o corpo dele que ficou lá para trás, já está até decomposto, está ainda perseguindo ele na mente do Francisco. E aí ela fala: a visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Então, a visão dele, a fixação do pensamento, é o pesadelo de muitos depois do desencarne. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Então são espíritos que realmente se apegam demais e não conseguem se desvencilhar disso. Tem uma mensagem num livro que se chama, eu não sei se é no Vozes do Grande Além ou o Instruções Psicofônicas, que conta a história da Marilyn Monroe. É o relato do irmão X, né, que é o Humberto de Campos, que ele, numa das visitas que ele faz nos Estados Unidos, ele encontra o espírito da Marilyn Monroe ainda apegado ao cemitério, aonde ela tinha sido sepultada. Imagina, ela era um ícone da beleza humana, né? Imagina que ela, apesar de ser alguém que muitos admiravam, depois do desencarne passa por uma situação parecida com essa, de apego exagerado à sua própria imagem e não consegue se desvencilhar. Vale a pena vocês lerem essa história, depois eu vou ver se eu acho, eu coloco lá no grupo, porque eu acho que é algo que ilustra mais uma vez essa situação aqui. E aí fala, então esses que são extremamente apegados repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente por conservá-lo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. Então, é só quando o corpo entra em decomposição que eles ficam horrorizados e aí ainda continuam com atitude extremista, mas agora é uma outra atitude. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Então, aquele corpo em decomposição passa a ser um fantasma, um monstro para eles. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral de seu fantasma.
do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos da carne. Quer dizer, a Narcisa falando que ela, até mesmo para ela, todo esse estágio que ela está fazendo ali, trabalhando, está sendo de extrema importância para o aprendizado dela. E ela chamando a atenção, né? Como é profundo o sono espiritual de grande parte dos encarnados, né? As pessoas que não fazem ideia do que é importante na vida, né? Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Quer dizer, é uma preocupação porque é um atraso, mas a gente não deve enxergar isso como o fim do mundo ou algo que nos limite, nos impeça de seguir adiante. Aí ela dá alguns exemplos, né? A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. Quer dizer, são fases. O corpo, o espírito pode ser o mais materialista que for. Ele pode colar no corpo, como está acontecendo aqui com o Francisco, ou o que aconteceu com a Marilyn Monroe. Mas a borboleta vai voar mais cedo ou mais tarde para todos. Ninguém vai ficar eternamente numa condição como essa. E dá outro exemplo, né? A semente é quase imperceptível. E, no entanto, o carvalho será um gigante. Então não tem situação ruim, não tem situação desesperadora como essa, ou por mais tempo que a gente pegue de exemplo com relação a esses espíritos que às vezes ficam séculos em situações dramáticas como essa, não importa. Um dia vai ser uma grande árvore ou vai ser uma borboleta que vai estar voando no mundo espiritual, como todos. É que o tempo que isso leva para acontecer mais tarde ou mais cedo, aí é que depende da nossa teimosia ou da nossa disposição de seguir adiante. E ainda, olha, mais um exemplo que ela dá. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Quer dizer, não tem como, a essência é o nosso espírito. A gente pode ser materialista, mas nós somos espíritos. Então nós podemos estar ainda ignorantes, né, espiritualmente e achando que nós somos matéria, mas nós somos espírito. Mais cedo ou mais tarde nós vamos voar. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Então parece que eles estão dormindo, é que muitos acham que essa dormência é eterna. Não é. Não tem eternidade de sofrimento para ninguém. Então, mais cedo ou mais tarde, todos vão acordar e sublimar, né? Subir. E aí termina o capítulo dizendo, né? E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então, André Luiz ficou, né, extasiado com aquilo que a Narcisa ensinou para ele aqui nessa lição. E para nós também, graças a Deus, né? Que nós temos isso daqui em mãos. Mas é uma grande lição mesmo com relação à materialidade, à espiritualidade e a não perpetuação, né, dessa materialidade. Todos nós um dia vamos estar em condições, né, por mais dura que pareça a pessoa, ou por mais dura que seja, às vezes, alguém que a gente ama e que a gente fala assim, poxa vida, ele está tão enganado, ele não vai. Ele vai sofrer, vai bater a cabeça, mas não é para sempre. Todos nós vamos um dia conseguir, né, chegar mais perto de lá. E aí termina então mais um capítulo 29. Que a visão do Francisco seja também algo que a gente se lembre com frequência. Mas eu vou pegar esse capítulo da Marilyn Monroe e botar lá no grupo para a gente depois ver, tá bom? Mais alguma dúvida? Tá bom. Não, Tranquilo, Não. Bruna. Você tá tão quietinha ultimamente, Bruna. Eu tô quietinha. É, Não, tava prestando atenção. Nossa, foi muita coisa importante hoje, né? muita coisa, sim, Vários assuntos para refletir. com certeza. E você, Gandolf, tudo tranquilo? Tudo certo, Marco. Então, beleza. Então, joia. Muito obrigado aí a todos mais uma vez. Uma ótima noite para vocês, viu?
Uma ótima Obrigada. noite e bom começo de Nada, semana. Marco. Boa Domingo, boa semana. Até a próxima.